Olá, William Nascimento na área. No vídeo de hoje eu vou te falar como lidar com a perda de um ente querido. É uma situação que acontece na vida de todo mundo, talvez mais cedo, talvez mais tarde. E é muito importante a gente entender como lidar com isso, né? Como lidar com a morte, né? Como lidar com realmente com as pessoas que a gente gosta indo embora desse mundo. Porque cedo ou tarde isso vai acontecer na nossa vida. Por mais que a gente nunca esteja preparado para isso, por mais que talvez a gente não queira que isso aconteça, mas é a lei natural da vida, né? A gente nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. Às vezes a pessoa não chega a completar esse ciclo e acaba falecendo antes, né? E como lidar com isso, né? Eu vou dar a minha perspectiva pessoal, tá? Até porque não tem como a gente falar de algo se a gente não vivenciou isso, né? E eu diria pra você que eu tive que aprender a lidar com isso, principalmente depois do falecimento do meu pai. Eu diria que antes disso acontecer, não era algo que passava pela minha cabeça, né? E eu acho que realmente só passa mesmo pela nossa cabeça quando a situação acontece, né? Porque até então a gente sabe, que a pessoa vai morrer, mas a gente nunca fica pensando, não se prepara até o dia que acontece, né? E no caso do meu pai, eu perdi ele tem pouco mais de 5 anos. Ele morreu de infarto, né? Ele infartou bem na minha frente. Foi uma cena assim que nunca vou esquecer na minha vida. Foi algo bem traumático mesmo, até porque não era uma coisa que a gente estava esperando, não era uma coisa que já vinha com sintomas, foi algo muito rápido e é muito complicado, principalmente quando é uma pessoa que você ama tanto, né? E depois de ter visto, né, meu pai falecendo ali, você ter que consolar consolar as pessoas que você ama, tive que consolar minha mãe, tive que consolar minha irmã. Ao mesmo tempo, durante o dia do falecimento, tive que correr atrás de uma série de burocracias, ir em delegacia, ir atrás de SAMU, fazer um monte de coisa, liberação de corpo. Cara, só quem passou por isso sabe o quanto que é complicado você ter que vivenciar o luto e ainda ter que resolver uma série de burocracias, ter que se manter de uma certa forma forte para poder ajudar as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que são próximas de você, que estão sofrendo tanto ou às vezes até mais do que você. Então, como lidar com isso, né? Acho que a primeira coisa é você entender o seguinte: todos nós, cedo ou tarde, a gente vai partir. A primeira coisa é você aceitar que a morte é um processo natural da vida. Se não fosse um processo natural, ela não aconteceria. Tudo que nasce, tudo nesse universo, tudo nesse mundo que nasce, ele morre em algum momento. Não existe nada aqui no mundo que seja imortal. Então a primeira coisa é você entender, cara, as pessoas que estão ao meu redor nesse momento, elas vão falecer. Em algum momento elas vão. Eu vou falecer em algum momento, cedo ou tarde. E entender isso já facilita muito o processo. Você não querer ficar brigando com algo que é inevitável, que é a questão da morte. A segunda coisa que é importante é o seguinte: é você ter o que eu chamo de uma visão espiritual da vida. Mesmo independente da sua religião, tá? Aqui não tem a ver com a questão de religião. Você pode acreditar no que você quiser, mas você tem que entender que a vida, ela não é só o fato de nascer, crescer e morrer. Você tem que entender que a vida, ela continua mesmo depois da sua morte. Nós somos seres espirituais. Eu realmente não acredito que depois que você morreu, acabou por aqui. Eu acredito que nós temos algo que a gente pode considerar como alma, como espírito, e que isso continua assim depois da nossa morte, e que a gente passa por vários estágios e que tudo faz parte de um processo de evolução. Eu acredito que a vida, ela continua de forma indefinida. Então, se você olhar para a morte terrena como não sendo o fim, mas sim uma pausa de um determinado processo para uma continuação em um outro processo, isso também ajuda demais a você lidar com a perda de um ente querido. Você entender que, cara, não é porque aquela pessoa morreu
que eu nunca mais vou encontrar ela. Não, eu vou encontrar ela talvez daqui a 20, 30, 40 anos, num outro plano, num outro planeta, numa outra dimensão, seja lá no que você queira acreditar, mas acredite nisso, acredite porque realmente é verdade. Eu acredito de verdade que ninguém morre e acabou. Nossa vida ela continua e cedo ou tarde a gente vai reencontrar as pessoas que foram antes de nós. Tenho plena convicção de que eu vou encontrar o meu pai quando eu deixar esse plano, ou talvez até mesmo ainda nesse plano, se eu desenvolver capacidade de terceiro olho, de enxergar além do plano físico, mas aí já é uma questão mais religiosa, tá? Não vou aprofundar nisso. Mas a gente tem que entender que assim, o universo ele é eterno. A gente não sabe quando ele nasceu, a gente não sabe quando ele vai acabar, então muito provavelmente ele é eterno. Tenha essa consciência. Se você tiver essa consciência, essa energia que você está sentindo, a energia do todo, ela é eterna. Se o universo, se a energia do todo é eterna, como que a nossa vida pode ser limitada? Não pode. O máximo que é limitado é esse corpo aqui, é essa matéria. Matéria sim, carne, apodrece, envelhece, mas o que você é enquanto essência, o que você é enquanto alma, espírito, cara, isso aqui vai existir eternamente. Se você tiver essa consciência, vai ser muito fácil você lidar com a dor da perda. Entende? Porque tudo é eterno, tudo é eterno. Acredite nisso, tá bom? Outra coisa que ajuda muito você a lidar com a perda de um ente querido é você ter a consciência, você ter a visão de que assim, cara, quando a pessoa ela vai embora desse mundo, quando ela parte, não é o fim da tua vida, tá bom? Por mais que seja doloroso, por mais que tenha passado anos e anos e anos junto com aquela pessoa, mas uma coisa que eu aprendi com a morte do meu pai é que a vida continua e a gente se adapta, a vida segue, as suas contas seguem aí, o seu trabalho segue, as outras pessoas que você ama continuam aqui. Então, assim, cara, a vida continua, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, mas tem que entender que depois da tempestade vem a bonança, tá bom? Por mais que essa fase esteja sendo dolorida pra você, por mais que a saudade seja imensa, por mais que as lágrimas não queiram parar de brotar, mas, cara, o tempo cura tudo, o tempo cura tudo. É claro que a saudade sempre vai existir, é claro que a lembrança sempre vai estar ali, mas, cara, você não precisa carregar a dor pra sempre. A dor você não precisa. Você pode carregar a saudade, a lembrança dos bons momentos. Você realmente guardar aqueles momentos que você teve junto com a pessoa, mas você não precisa ficar guardando a dor de ter perdido ela. Aprenda a aceitar de que assim, a vida tem o seu fluxo. As pessoas vêm e vão, mas aquelas marcas que elas deixaram com a gente, elas vão sempre seguir conosco. E você pode sempre guardar essas marcas de forma positiva. E elas vão te ajudar no seu caminhar. Elas vão te ajudar daqui pra frente. Tá bom? Outra coisa, para fechar aqui esse vídeo, para ele não ficar muito longo, que vai te ajudar a superar a morte de um ente querido, a perda de um ente querido, é você começar a valorizar as pessoas que estão com você nesse momento. A grande sacada que eu tirei da morte do meu pai foi exatamente essa, cara. Eu não aproveitei tempo de qualidade com meu pai enquanto ele esteve aqui. Então eu vou fazer isso com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha sobrinha, que estão nas fotos aqui atrás. Cara, o tempo que eu tiver com elas, eu vou aproveitar, vou ter tempo de qualidade com elas. Vou tentar aproveitar o máximo possível. Eu consigo fazer isso 100% do tempo, mas eu diria que em relação ao que eu fazia antes da morte do meu pai, hoje eu consigo aproveitar muito mais. Hoje, tipo, cara, eu levo minha mãe, saio com ela pra passear, saio pra almoçar, sempre que possível. Tento aproveitar os tempos com ela, com os meus parentes. Quando minha irmã e minha sobrinha estão aqui, eu procuro aproveitar ao máximo o tempo que elas estão aqui comigo. Então eu procuro valorizar ao máximo hoje o tempo de qualidade com as pessoas que estão aqui. Porque a gente nunca sabe quando vai ser o último momento com elas. A gente nunca sabe quando vai ser o nosso último momento. Então a gente tem que aproveitar sempre, cada dia, cada momento, com aquelas pessoas que estão aqui conosco. Então essa é a principal sacada que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Aproveita
Aproveita o tempo com as pessoas que estão aqui com você, enquanto elas estão aqui. Porque depois que elas partirem, você não vai ter arrependimentos. Vai falar, caramba, tô triste por não ter mais a companhia dessa pessoa, mas tenho a consciência limpa de que o tempo que ela teve aqui, eu aproveitei bem. Se você tiver essa consciência, vai ser muito mais fácil para você lidar com a dor da perda. Porque eu falo, para mim foi muito difícil, principalmente no primeiro ano, lidar com a perda do meu pai, porque o que mais doeu foi exatamente a dor do arrependimento. Foi a dor de não ter aproveitado o tempo de qualidade com ele enquanto ele esteve aqui. E como eu não quero mais sentir essa dor, eu procuro ter tempo de qualidade o máximo possível com as pessoas que eu tenho aqui hoje, que estão aqui comigo. E é esse o convite e é esse o desafio que eu quero compartilhar com você nesse momento. Aproveite as pessoas que estão aqui, enquanto elas estão aqui. E aproveite o seu tempo também, enquanto você está aqui. Porque é isso que vai fazer realmente com que a sua vida vale a pena, vai fazer com que realmente você, em um momento como esse, em um momento de dor, em um momento de perda, você sinta a tristeza pela perda da pessoa, mas ao mesmo tempo você sinta o sentimento de dever tranquilo por ter aproveitado tempo de qualidade com aquela pessoa enquanto ela esteve aqui. Tá bom? Fez sentido para você esse vídeo? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha ele. Vamos espalhar essa corrente do bem. Vamos ajudar cada vez mais pessoas a superarem de forma mais fácil esse momento tão difícil das nossas vidas. Tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.